começando a nossa aula sobre riqueza em espécies. Vamos falar de comunidades. Então, a riqueza em espécies é um parâmetro muito importante em comunidades. Então, olha, em aula passada, na aula de populações, a gente viu que as populações têm 7 propriedades: densidade, taxa de natalidade, mortalidade, potencial biótico, dispersão, distribuição etária, enfim. Aqui, nas comunidades, diferente das populações, existem apenas 2 propriedades. Muito simples, tá? E fácil de se aprender. Essas propriedades são a composição e a estrutura. A composição, ela se refere às espécies que estão numa área, as espécies que compõem uma área ou uma comunidade. Então, toda comunidade, o conceito já está dizendo. O que é comunidade? Conjunto de espécies diferentes, vivendo no mesmo, na mesma área, ao mesmo tempo, e interagindo entre si de alguma forma, né? Então, essas espécies são o que a gente chama de composição, que é uma das propriedades das comunidades. Se refere a quais espécies pertencem àquela comunidade. E a segunda propriedade é a estrutura. A estrutura, ela diz respeito à quantidade de indivíduos de cada espécie em relação ao número total de indivíduos da comunidade, tá? Então, em outras palavras, eu estou trazendo aqui no texto a mesma coisa que eu estou falando, ela se refere à abundância relativa dos indivíduos de cada espécie dentro da comunidade. Por quê? Cada espécie, ela tem a sua população. E cada população tem uma densidade, ou um número de indivíduos, ou uma abundância. Então, a estrutura, ela se refere a quantos indivíduos cada espécie tem dentro dessa comunidade. Essa é a estrutura. E aqui embaixo tem uma imagem que vai representar essas 2 propriedades, na verdade. Então, eu tenho aqui um gráfico, onde no eixo X está uma lista de espécies, é porque aqui não tem nomes, nem números, nem letras, mas digamos que aqui fosse espécie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, blá, blá, blá. Ok? Cada barra dessas, cada coluna dessas, representa uma espécie da comunidade. Qualquer comunidade, qualquer nome. E aqui se refere à abundância relativa, ou seja, à proporção do número de indivíduos de cada espécie em relação ao total. Então, deixa eu dar um exemplo. A espécie 1 ou A aqui, digamos que isso aqui vai de 0 a 50, essa espécie ela tem 50%, ela representa 50% do número total de indivíduos da comunidade. E as outras barras, a altura vai representar a proporção do número de indivíduos em relação ao total, tá? Conseguiram entender ou ficou dúvida até aqui em relação a essas 2 propriedades, para depois eu fazer uma pergunta mais específica para vocês? Alguma dúvida ou pergunta? Não entendi. Não entendeu? Não, Foi? entendi. Entendeu. Ok. Alguém tem uma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Tudo bem. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, tá? Em relação a esse gráfico. O que é que esse gráfico me diz que pelo menos 3, deixa eu ver aqui, pelo menos 2 afirmações sobre comunidades que eu posso fazer com base nesse gráfico? Olha, e aqui, quem pegar trabalho de riqueza em espécies vai ter no artigo dele, muito provavelmente, um gráfico semelhante a esse, tá? Muito provavelmente. Porque aqui, em trabalhos de comunidade, riqueza em espécie, ele vai trazer uma lista de espécies. Inclusive, eu peço que vocês tenham muito cuidado com relação a isso.
porque costumam ser tabelas enormes, de coisa de 3 páginas às vezes, tá? Então, essas tabelas é muito complicado para você apresentar. Então, Professora, um trabalho que traz a ictiofauna de uma bacia, por exemplo, seria considerado um trabalho de riqueza de espécies? sim, porque ali vai trazer o levantamento das espécies de peixes, né? Que existem dentro de uma bacia hidrográfica. Não é isso? Entendido, tá certo. Ok. Tá, então voltando aqui para a minha pergunta. O que que essa imagem me diz, o que que os dados aqui nessa imagem me dizem sobre a comunidade, a estrutura da comunidade? Essa primeira espécie, em relação à estrutura, ela tem a maior número de indivíduos dentro da comunidade. Esse que tem o gráfico maior. Certo. E o que mais que a gente pode entender sobre a estrutura da comunidade, né? Sobre a comunidade como um todo? O que vocês observam nesse gráfico? É que existem espécies que possuem o mesmo nível de abundância relativa. E o que mais? Você falou do médio, né? E aí a gente tem os extremos. A gente tem espécies com muitos indivíduos na comunidade, e tem a abundância relativa maior, ou seja, eles têm um peso maior sobre o número de indivíduos da comunidade. Se isso aqui fosse... Isso também pode dizer que eles podem ser, tipo, predadores de algumas dessas espécies, por isso que tem a maior quantidade? Não, a gente vai estudar sobre isso aí, né? O que faz ter ou não, a gente vai, ao longo da aula, a gente vai trabalhar essas informações. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui em relação a essa imagem é que toda a comunidade, ela vai apresentar algo muito parecido com isso aqui, onde há espécies abundantes, há espécies com um número mais ou menos semelhante, e há espécies com um baixo número de indivíduos, que são aquelas espécies que a gente chama de raras. Então, sempre que você for fazer um estudo, né, o pessoal da riqueza em espécies, aí que for trabalhar com isso, ele vai mostrar uma lista e vai dizer, olha, a espécie fulano de tal tinha 300 indivíduos de 500 e tantos que foram achados na área. E tinha a espécie X, que foi encontrada apenas com 2 indivíduos na área. Então, sempre vai haver espécies abundantes e espécies comuns e espécies raras, tá bom? Dúvidas, perguntas? Ok. Então, aí para a gente entender isso que a colega falou agora, dessa questão de o número, por que esse número, né? A gente vai começar a listar alguns fatores, tá? Para a gente entender por que o número de espécies vai variar no tempo e no espaço. Primeiro, é preciso fazer o levantamento, o que a gente chama de levantamento. Ou, como o menino falou aí, quando eu falo assim, mastofauna da Serra da Capivara, ictiofauna do Rio Gurgueia, avifauna do campus como é que o Petrônio Portela, né? Todos esses são listas de espécies de uma determinada área. Ele vai listar as comunidades, só que trabalhando com um grupo específico de espécies. Porque, às vezes, o pesquisador não domina todos os grupos para fazer de todos os grupos. Às vezes não, né? Sempre. O pesquisador não domina diversos grupos para fazer o levantamento de fauna, de aves, de mamíferos, de répteis, de insetos, de peixes numa área, né? É difícil. Então, cada um levanta dentro daquilo que tem mais conhecimento. Tá? Então, os levantamentos, eles são justamente para a gente conhecer a composição, ou seja, quais as espécies,
E também, no levantamento, você quantifica o número de indivíduos na amostragem. Tá? Então, como quantificar? Para isso, pode-se utilizar os métodos de ou amostragem ou contagem total, chamada também de censo. Bom, a amostragem é a forma mais comum. Por quê? Você imagina que você vai trabalhar com um lago que tem, sei lá, 6.000 metros cúbicos de água, nem sei quanto que é isso. Mas você não vai amostrar, não vai passar um filtro, uma peneira e tirar todos os insetos ou peixes ou, sei lá, que você queira trabalhar no rio. Não tem como. O que você faz? Faz coleta de amostras. Se for micro-organismo, você coleta amostras de água. Se for peixe, você bota uma rede e coleta os peixes. Né? Se você quer fazer amostragem de morcegos, também você não vai soltar uma bomba lá e matar os morcegos tudinho para você fazer a quantificação. Então, você faz por amostragem, faz por amostras. E dependendo muito do organismo que você está trabalhando, você vai ter diversos tipos de amostragem. Por exemplo, quando a gente trabalha com animais grandes ou com plantas, a gente pode utilizar tanto o transecto quanto as parcelas. Em plantas, o mais comum de se utilizar, de fato, são as parcelas. Então, dependendo também do porte da planta que você está trabalhando, se é uma planta herbácea, se é uma planta arbustiva, se é uma planta arbórea, você vai ter tamanhos de parcelas diferenciados. Então, por exemplo, vou trabalhar com herbáceas. O que a gente costuma encontrar de recomendação é fazer parcelas. Na verdade, você faz uns quadrados de madeira e coloca no chão. Esses quadrados, eles podem ser de 1 metro por 1 metro, ou de 2 por 1, é o que é mais comum, porque ali você já acha um monte de indivíduos de um monte de espécies. São as prensas. Não, não é a prensa, não. É um quadrado vazado que você coloca ele no chão e conta quantos indivíduos tem dentro de 1 metro. Ela tem um nomezinho que eu não estou lembrando agora. É um quadrado de madeira, com 1 metro. Aí você coloca ele no chão e dentro dele você vai contar quantos indivíduos tem. A prensa é para quando você coletar e você coloca dentro dela, vai prensar, vai levar para a estufa, depois vai depositar no herbário, né? Vai identificar e vai depositar no herbário. Não vou lembrar agora, mas tudo bem. Então, você faz repetições de 1 metro ou de 2 metros. Né? É o mais comum para herbáceas. Aí, quando vai trabalhar com arbustivas, aí você já aumenta o tamanho dessas parcelas. Por exemplo, em cerrado é recomendado parcelas de 10 por 50, pelo menos 10 parcelas de 10 por 50, 10 metros por 50. Se você vai trabalhar na caatinga, você vai trabalhar com árvores, você já pode, e como elas são mais densas, você já pode diminuir o tamanho dessa parcela, pode botar parcelas de 10 por 20, né? Pode botar aí 10 parcelas de 10 por 20, 10 por 30, 20 por 20. Então, vai depender do teu objetivo, do tipo de área que você está trabalhando, da densidade de organismos que você está trabalhando, você vai escolher um tamanho de parcela diferenciada. Se está trabalhando, por exemplo, com formigas, você faz a coleta das formigas, coloca com o pitfall, que é um balde enterrado no chão, ao nível do chão, e ali você coloca água, uma mistura de água e detergente, para que quando os insetos forem passando, eles caiam e não consigam sair dali. Aí depois você vai lá, pega o balde, leva para o laboratório, coloca numa placa de Petri, e a quantidade de organismos que você vai contar, a contagem vai ser pelos quadrinhos, por quadrantes, que você faz dentro da placa de Petri. Então, assim, tem muito método de amostragem, vai depender muito do organismo com o qual você está trabalhando. Então, com borboletas, você faz a coleta com o pulsar,
Então, enfim, você vai trabalhar com morcego, põe rede de neblina. Então, assim, tem uma variedade muito grande de métodos de amostragem. E a contagem total, que seria o outro método para você quantificar, só dá certo quando você está trabalhando com organismos grandes e em áreas pequenas. Então, por exemplo, eu quero saber a quantidade de leões que existem, deixa eu ver, uma unidade de conservação bem pequena, aqui em Altos, a Flona. Pronto, quero saber, deve ter 1 ou 2 onças, se tiver alguma. Se tiver, né? Então, assim, dá para você fazer contagem total. Agora você vai trabalhar, eu quero saber a lista de formigas da Flona. Aí você já vai, não tem como fazer contagem total ao censo, né? Não tem como. Então, só dá certo a contagem total para organismos grandes e áreas relativamente pequenas, tá? Bom, aí, mas professor, e quantas parcelas eu tenho que colocar? Professora, quantos organismos eu tenho que coletar para representar o total? Vocês sabem que quando o governo vai fazer o censo, ele não bate na porta de todo mundo. Ele não entrevista todo mundo. Ele faz amostragem. Não, o censo, agora eu fiquei confusa. Não sei se o censo vai de fato na casa de todo mundo. Acho que vai, né? O censo do governo, acho que vai na casa de todo mundo. Mas, enfim. Na minha, não. Nunca foi, né? Mas esse que o prefeito de Teresina está fazendo, por exemplo, para saber o número real de casos de Covid no município de Teresina, ele faz por amostragem. Então, ele vai em algumas casas e ali ele faz o teste nas pessoas daquela casa. Então, ele trabalha com amostragem. Tá, professor, então quantas casas eu tenho que ir para dizer que o que eu estou contando representa efetivamente o total? Para isso, em ecologia, não estou dizendo que o prefeito vai utilizar ou está utilizando esse método aqui na capital. Mas em ecologia, outra imagem, outro gráfico que aparece muito nos artigos é essa aqui, que a gente tem vários nomes para ela. Essa é a curva de suficiência amostral, é a curva que vai me mostrar se o que eu coletei é suficiente para representar o total. E eu explico já. Mas ela também pode ser chamada de curva do coletor, curva de espécies, curva de rarefação de espécies, curva de acumulação de espécies, enfim. Ela pode aparecer com nomes diferenciados nos trabalhos que vocês encontrarem ou nos trabalhos que vão apresentar. O que ela me diz? Aqui embaixo, ó, você vê, está aparecendo o número de parcelas que foram colocadas na área. Então, aqui no caso, essa pessoa, esses pesquisadores colocaram 30 parcelas, ok? E aqui, eles foram registrando o número de espécies encontradas em cada parcela. Então, se você ver bem aqui, na parcela 1, já apareceram 35 espécies. Daí, na parcela 2 aumentou, na 3, na 4, na 5, na 10, na 15, na 20, na 27, na 29 ainda estava aumentando. Essa curva ainda estava aumentando. O que isso significa? Que estava aparecendo espécie nova em toda parcela que ele ia botando. Então, o que acontece? O ideal é que, pelo menos nas 3 últimas parcelas, não apareça nada novo. Essa curva, ela estabilize, ela não cresça mais. Por quê? Porque isso me diz que, no caso, por exemplo, dele aqui com 30 parcelas, se na 27 ele não tivesse encontrado espécie nova, na 28, na 29, na 30, essa curva estabilizaria, ela não cresceria mais. Isso me indicaria que não tem nada novo aparecendo entre espécies, ou seja, na 27ª parcela, eu já consegui representantes de todas as espécies que tem aqui, porque se eu botar a 31, a 32, a 33, a 50, dificilmente eu vou encontrar alguma coisa nova. Então, 28, 29 ou 30 parcelas já foi um número suficiente de parcelas para indicar que eu fiz uma boa amostragem, certo?
Professora, mas aqui não estabilizou nesse caso. O que acontece? Deixa eu ver bem com que organismo ele está trabalhando. É uma amostra de cerrado de... Certo, ele está trabalhando com plantas. Pronto, o que significa aqui? Significa que não estabilizou e que em toda a parcela nova que ele estava colocando, também estavam aparecendo espécies novas. Primeiro ponto, ele não poderia ter parado na 30. Ele deveria ter continuado. Mas, professor, ele já estava com 30 parcelas, realmente. Ele teve um esforço amostral muito grande, porque dificilmente alguém trabalha com 30 parcelas dentro de cerrado. É porque eu não sei aqui quantas parcelas são, ou o tamanho das parcelas, mas é muito difícil alguém trabalhar com 30 parcelas dentro de cerrado. E aí, professor, o que acontece? Vou dizer o que acontece. Lá no texto, ele vai ter que explicar, e muito provavelmente o que ocorreu nessa área é que ela é uma área de transições. Ou seja, você está dentro do domínio do cerrado. Mas bem aqui eu estou pesquisando um ponto aqui, 10 parcelas caem bem aqui, é cerrado estricto sensu. Aí eu vou me afastando, vou aumentando minhas parcelas, aí já vai entrando num cerradão. Aí eu já vou me afastando, vai entrando numa outra forma de vegetação, um outro subgrupo do bioma que eu estou trabalhando. E é lógico, se você está mudando o ecossistema, as espécies vão mudar. Então, o fato de estar aparecendo novas espécies me indica que a área é muito variável. Eu estou trabalhando numa área muito grande, muito heterogênea, e que eu estou entrando em áreas diferentes. E isso nunca vai deixar minha curva estabilizar. Ok? Dúvidas, perguntas? Certo. Bom, essa questão da estrutura ou de quantos indivíduos tem na área, ele vai estar muito ligado a condições e recursos. Esse gráfico aqui, ele é muito parecido com o da AVE, que a gente viu na aula de condições e recursos. Mas olhem aqui, que esse aqui traz talvez até uma forma mais didática de se ver esses dados. Então, vamos lá. Existe uma faixa aqui de qualquer fator, de qualquer gradiente ambiental. Pode ser um pH, pode ser precipitação, pode ser temperatura, pode ser, enfim, acidez do solo. Ok. Existe para cada uma das espécies uma faixa ótima, lá onde as condições são propícias, que a gente já viu. Onde as condições são propícias, a gente também já viu que a espécie cresce, sobrevive e reproduz. Logo, aqui a espécie é abundante, dentro da faixa ótima. Saindo dessa faixa ótima para mais ou para menos, a gente entra numa zona de estresse, a espécie, né? Entra numa zona de estresse fisiológico, e a primeira coisa que é afetada numa região adversa é a reprodução. Logo, se ela não consegue se reproduzir, ela tem poucos indivíduos e a espécie é rara. Passando dessa faixa de tolerância ou máxima ou mínima da espécie, a espécie já não consegue reproduzir, crescer ou mesmo sobreviver. E ela está ausente porque essa zona a gente chama de zona de intolerância para a espécie. Então, a minha pergunta é: por que existem espécies que são abundantes e espécies que são raras?
Que ela pode estar vivendo numa zona de estresse para ela, né? Essas que são raras. E a abundante? Tá em um ponto ótimo. Ok. Vocês lembram aqui, relembram, na verdade, da primeira imagem que eu mostrei, que toda estrutura de comunidade é daquele jeito. Tem espécies abundantes e espécies comuns e espécies raras. A espécie que é abundante é aquela que está no seu ótimo ambiental. Uma forma assim, para quem conhece essa região aqui mais próxima do Rio Parnaíba, tanto ali desde a região de Floriano até União, mais ali para cima, nessa zona de contato com o Maranhão, até Uruçuí, eu acho que tem essa, dá para visualizar isso que eu vou falar. É essa abundância de palmeiras. Então, aqui nessa zona, onde a gente está inserido aqui em Teresina, a gente chama de zona região meio norte, que é um bioma de transição. E aqui há uma dominância muito grande de palmeiras, em especial do babaçu. Em outras regiões daqui, em outros municípios daqui, a gente vai ter a carnaúba como palmeira predominante. Então, tudo isso a gente chama de região dos cocais, ou mata dos cocais, ou matas de babaçu, dependendo da espécie. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? É que quem conhece uma desses ecossistemas, ou as matas de cocais, ou as matas de babaçu, ou lá no sul do Brasil, as matas de araucária, você vê que o próprio ecossistema recebe o nome, ou a própria região fitogeográfica recebe o nome da espécie que é mais abundante. E ela é abundante por quê? Porque ela está nas suas condições ótimas. Então, se a gente tem muito babaçu aqui, em especial se você passar bem aqui a ponte e for no Maranhão, Timon, Caxias, Piritoró, essa região ali, é muito babaçu. Inclusive, acredita-se que o babaçu seja originário do Maranhão, porque não existe outro lugar no Brasil ou no mundo com uma abundância tão grande de babaçu quanto se tem nessa região. Então, a espécie, você vê, estou passando por um local, tem muito sabiá. Então, estou passando por uma área de caatinga, uma mata garranchenta, dominada por sabiá. Sabiá é Mimosa caesalpinifolia, tá? É uma planta. Não é o sabiá, a ave, tá? É dominada por sabiá, ou dominada por pata de vaca, por mororó. Você já sabe que ali ela está encontrando as condições ótimas para ela. Por isso, ela se sobressai em relação às demais. E aí a gente vai, inclusive, ver na sucessão ecológica, que na aula de sucessão ecológica, que ela consegue, inclusive, se ela está num estado ótimo, ela consegue, inclusive, investir bastante energia para competição. Então, se ela consegue eliminar o competidor dela e ela está nas condições ótimas, lógico, você vai ter um boom, né? E, inclusive, isso se explica também as pragas. Só que as pragas não é só questão de condições ótimas, mas também de fornecimento abundante de alimento e também, um terceiro ponto, a falta do predador. Então, um organismo se torna praga por esses três fatores: condições ótimas do ambiente, quantidade de recursos suficiente e ausência de predador ou de competidor. Dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários? Entendido até aqui? Tranquilo? Okay. Tudo bem. Tranquilo. Pronto. Então, o que é riqueza? Riqueza é a quantidade de espécies, tá bom? Decoraram isso? Aprenderam isso? Riqueza é quantidade de espécies. Abundância relativa, o que é? Que a gente já trabalhou isso também.
que é abundância relativa? Indivíduos por espécie. Mas falta alguma coisa. É Não, naquela riqueza total, a frequência com que aquele indivíduo aparece, com aquela espécie aparece. dos indivíduos na espécie em relação ao total de indivíduos da área, certo? Pensa assim, a abundância da espécie X é 500 indivíduos. Quando o total de todas as espécies é 1.000. Então, ela representa 50%. Essa é a abundância relativa. Relativa porque é em percentual, tá? Então, ela representa 50% do número de indivíduos total da área, tá? Com uma única espécie, tá? Isso é a abundância relativa. E um terceiro conceito que a gente evidentemente trabalha quando você fala de comunidades é sobre diversidade, tá? Mas eu ainda não vou falar o que é diversidade nesse contexto do qual a gente está trabalhando. Mas com base nessa imagem, eu queria fazer 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta é, estão vendo aqui, ó, comunidade 1, comunidade 2, tudo bem? Eu queria perguntar para vocês, que comunidade tem maior riqueza? Comunidade A. A1. Opiniões? Mais opiniões? Número de espécies maior. Hã? Comunidade 1. Há um que tem mais número de espécies diferentes. Há um. Opiniões divergentes? Eu quero que vocês prestem bem atenção nas duas imagens. O que é que eu estou perguntando, né? Que área tem maior riqueza em espécies? Riqueza em espécies, vocês já entenderam que é número de espécies. Então, qual área tem maior riqueza em espécies? Há um. Ok. Contem quantas espécies existem na comunidade 1 e quantas espécies... É igual, cada um tem 3 espécies. É o total, né, no caso, então vai ser a 2. Não, Contem. é igual. Não, porque não tem esse negócio de ser diferente, não. Na 2 tem um número de espécies maior do que na 1. Cada um tem Professor, 4. Oi. na comunidade 1 e 2 tem a mesma quantidade de espécies. A riqueza é a mesma. Pois é, Exatamente. tem 4. Tem a mesma quantidade de espécies, tá? Então, ó, comunidade 1 tá aqui, ó, espécie A, espécie B, espécie C, espécie D. Comunidade 2, espécie A, espécie B, espécie C e espécie D. Ou seja, tem 4 espécies aqui e tem 4 espécies aqui. A riqueza é a mesma. Dúvidas? Eu não tinha visto aquela verdinha clara no meio, não. Então, a riqueza é a mesma entre as duas áreas. Próxima pergunta. Que espécie tem maior abundância relativa? Espécie A. Na comunidade 2. Espécie A. Espécie A. Aonde? Na segunda comunidade. Espécie A, na comunidade 2. 2. 2. Dúvidas não, né? Ficou claro aí, tranquilo, né? Ok. Terceira. Que área tem maior diversidade? Eu acho que é a comunidade 1. Na comunidade 1 também. Comunidade 1 também. Por quê? Porque a riqueza dela é proporcional à abundância relativa. Quase isso. Só os termos que não estão bem aplicados, né? Bem É que eu não utilizados. soube explicar, mas o que eu entendi foi que elas têm, tipo, maior, tem uma quantidade... não sei explicar, mas eu entendi. mais ou Quantidade menos. similar de indivíduos por espécie, não é isso? O número de espécies é bem dividido entre o espaço, né?
É bem... De É igual. indivíduos é bem distribuído entre as espécies. Tá? Cuidado para não confundir essa coisa de Distribuído. espécie, né? O número de indivíduos está equitativamente distribuído. Se eu fosse fazer a estrutura da comunidade A, eu teria 25% da espécie A de indivíduos, 25% da espécie B, 25% da espécie C e 25% da espécie D. Então, isso a gente chama de equitabilidade, ou distribuição equitativa, ou igual, né, relativamente igual. Claro que não existe isso na natureza, tá? Não existe a comunidade 1 na natureza. Isso é só para fins de entendimento, tá? E na comunidade 2, a gente tem uma espécie dominante, que é a espécie A. Se a gente fosse fazer a estrutura da comunidade, a gente colocava assim, 90% espécie A, 3% espécie B, 3% espécie C, 3,3% espécie D. Então, assim, a diversidade é menor. Por quê? Porque a diversidade, ela integra não apenas a riqueza em espécies, não apenas a quantidade de espécies que tem numa área, mas também a distribuição no número de indivíduos por espécie. Entendido? Dúvidas? Alguma dúvida? Não, acho que eu entendi. Pelo menos eu entendi. Tudo bem. Bom, no exercício de hoje, quando terminar aqui a aula, a gente vai fazer alguns cálculos, tá? Que são os índices que a gente chama de índices ecológicos. Então, entre esses índices ecológicos estão os índices de riqueza. Aqui eu estou trazendo dois para vocês, que é o índice de Margalef e o índice de Menick. E aí tem a fórmula, não vou explicar agora, na hora do exercício a gente explica, tá? Mas esse índice de riqueza, ele leva em conta pelo menos dois fatores. O número de espécies, que é representado aqui pela letra S, e o número de indivíduos, que é representado aqui pela letra N, certo? Então, a gente precisa do número de espécies e do número de indivíduos, aplica nesse cálculo e faz aqui, tá? Então, eu esqueci de avisar, mas é uma coisa fácil de resolver. Vocês vão precisar de uma calculadora científica, acredito que tem essa função no celular de vocês, ou no computador, ou quem tiver ela, a calculadorazinha mesmo com as funções científicas, vai precisar utilizar. Na hora que a gente terminar aqui a aula, você procura e a gente vai fazer esses cálculos aí, tá bom? O que é o IN, o LN? É o logaritmo. É essa função que você vai encontrar lá só nas calculadoras científicas. Sim, entendi. Eu pensei que era alguma variedade aqui. O que a gente precisa de dados, a fórmula é essa. Então, o que a gente precisa de dados? Contar as espécies e achar o número e somar o número de indivíduos para fazer o exercício, para fazer esse cálculo no exercício daqui a pouco. Outro índice que vai ser feito é o índice de diversidade. Aí também tem aqui, que eu estou apresentando para vocês, dois índices. Esse índice ele não é difícil, mas é trabalhoso, certo? E aí tem dois que a gente está trazendo aqui, o índice de Simpson e o de Shannon-Wiener. Quem for apresentar trabalho de riqueza, muito provavelmente, aliás, assim, a possibilidade de encontrar esse índice de Shannon é muito grande. Só que em ecologia, apesar de historicamente se utilizar muito o índice de Shannon, ele não é recomendado para os trabalhos ecológicos, pela própria natureza dele, pela própria forma de criação, pela própria lógica do índice. Então, ele é mais recomendado o de Simpson, então a gente vai trabalhar com o índice de Simpson no exercício, certo? A única coisa que você precisa aqui é de 1 sobre o somatório de PI ao quadrado, e só achar o PI ao quadrado é que vai ser um pouquinho mais complicado. Depois que achou, fácil.
Outro índice que vai ser calculado é o índice de similaridade, tá? Também estou trazendo 2 aqui para a gente ver que existe mais de um. E, aliás, existe mais do que esses que eu estou apresentando, tá? E, inclusive, existem outros índices que não estão aqui. Por exemplo, existe o índice de equitabilidade de Pielot, que eu nem trouxe, nem trago aqui para esse nosso exercício, tá? Então, tem o coeficiente de Jacquard e o coeficiente de Sorensen. Que eles vão, como o próprio nome está dizendo, são índices de similaridade, são índices que comparam duas áreas por vez. Eles me dizem quão semelhantes são essas duas áreas. Esse número, ele vai de 0 a 1. Quando você fizer o cálculo, você vai achar um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor semelhança entre as duas áreas. Quanto mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1, maior similaridade entre as duas áreas. Então, são esses os índices que a gente vai trabalhar no exercício, tá? Então, na hora do exercício, eu explico um pouco mais, só para a gente já ir avançando aqui. Bom, vamos tentar entender essa coisa. Por que que as espécies variam no tempo e no espaço? Por que que duas áreas de cerrado, por exemplo, não tem exatamente a mesma área, ou as mesmas espécies, ou a quantidade de indivíduos da espécie é diferente. Então, por exemplo, se eu fizer um levantamento de aves da Serra da Capivara, que está em Cerrado, desculpa, aqui da Unidade de Conservação do Parque Nacional de Sete Cidades, e eu fizer um levantamento na Estação Ecológica de Uruçuiuna, ambas têm cerrado, ambas são de cerrado. Mas se eu pegar os dois levantamentos para aves, por exemplo, eu vou ver diferenças. Então, por que que há diferenças entre as espécies, das espécies entre áreas? Tá? Por que que elas variam tanto no tempo, dentro da própria área, quanto entre áreas, no espaço? Tá? Bom, esse pesquisador chamado MacArthur, ele propôs algumas explicações para a quantidade de espécies numa área. Depois, por que varia, a gente vai entender, tá? Então, primeiro, vamos tentar explicar o que é que faz com que uma área tenha mais espécies ou menos espécies. Prestem atenção. Para a gente entender as previsões do modelo dele, que estão esquematizadas aqui e descritas aqui, a gente precisa entender o que que esses símbolos representam na imagem. Cada barra dessas, cada linhazinha dessa, representa uma espécie, tá? Aqui é a quantidade de recursos de uma área. A largura dessa barrinha aqui, ela representa o nicho da espécie, a largura do nicho da espécie. E essa parte aqui que ele está citando como, chamando de O, é a parte de sobreposição de dois nichos. Quais pontos se assemelham os nichos de duas espécies, tá? Então, só para a gente dar continuidade, cada barrinha dessas, cada linha dessas representa uma espécie. A largura da linha representa a largura do nicho. E esses eixos, esses trechos aqui em que há sobreposição, né, em que os nichos se assemelham, a gente chama de sobreposição de nicho, representado pela letra O, e aqui são os recursos. Pronto. Vamos para a primeira previsão aqui na letra A. Preste atenção.
MacArthur diz que para uma comunidade vai conter mais espécies quanto maior seja a variedade de recursos. Preste atenção na imagem. O R aqui, que representa os recursos, é menor. O R aqui, que representa os recursos, é maior. A quantidade de espécies para essa quantidade de recursos é menor, a quantidade de espécies para essa quantidade de recursos é maior. O que ele está dizendo? Tem recurso? Tem espécie. Quanto mais variado for, por exemplo, onde que vocês acham que eu vou encontrar uma maior variedade de espécies, ou uma maior quantidade de espécies? Numa mata de araucária, dominada por araucárias, ou no Cerrado, por exemplo, na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica. Por quê? Tem mais recursos. Porque há uma riqueza, uma variedade de alimentos que vai permitir várias espécies se achegarem ali. Então, uma come o fruto de uma espécie, outra come o fruto de outra espécie, outra come as folhas de uma espécie, outra come as folhas de outra. Então, assim, se tem uma variedade muito grande de recursos, muitas espécies podem vir para essa área, porque elas vão, cada uma, encontrar aquilo que precisam ali para viver. Dúvidas aqui? Perguntas? Porque se não entender essa, fica difícil entender as outras, porque não entendeu a lógica da imagem. Alguém com dúvidas? Perguntas? Ok. Então, vamos para a segunda. A segunda diz que se duas áreas tiverem a mesma variedade de recursos, você vê aqui, ó, o tamanho aqui da barra de recursos é a mesma nas duas áreas. Se duas áreas têm a mesma variedade de recursos, vai haver mais espécies naquela onde as espécies tiverem um nicho menor. Ó, a largura do nicho aqui, ó. Aqui as espécies são um nicho mais largo, então tem menos espécies. Na prática, vamos entender, vamos visualizar isso. Assim, tem numa área uma espécie que come o fruto, uma espécie que come minhoca, outra que come sapo, outra que come folha, outra que come madeira, outra que se alimenta de flor, de néctar, de pólen, de sementes. Enfim, se cada espécie utiliza uma parte dos recursos, cada uma tem um nicho trófico diferenciado, todo mundo vai poder viver de boa. Várias espécies vão poder viver tranquilamente na mesma área, porque elas não entram em competição, tá? Desculpa, aqui a gente está falando do tamanho do nicho, né? Se cada espécie, apaga o que eu falei, tá? Isso aqui era outra coisa. Se cada espécie tem um nicho mais especializado, um nicho mais realizado, menor, mais espécies vai conter a área, porque elas não vão entrar no espaço ecológico da outra, tá? A gente não está falando tanto de espaço geográfico, a gente está falando de espaço ecológico. Ela não vai entrar no nicho da outra. Então, cada uma comendo uma coisinha numa parte da área, cada uma com seu nicho, pronto, dá para viver um monte de espécies dentro daquela área, cada uma realizando o seu papel, cada uma fazendo as suas funções, cada uma comendo uma coisa diferenciada, e aí cabe um monte de espécies, em vez de que se 3, 4, 5 espécies querem comer a mesma coisa, elas vão disputar. E se vai disputar, alguém vai ter que ir embora. Isso reduz a quantidade de espécies na área. Ok? Deu para entender?
primeiro exemplo da B é quem tem mais chances de entrar em competição, professor? Não ouvi a primeira parte antes de entrar, de chance de entrar em competição. Como foi? Esse primeiro exemplo da B, né? Essa primeira B, ela tem mais chances de entrar em competição? Sim, na verdade, ela tem pouco aí já porque entrou em competição. Porque a gente vai ver mais para frente um princípio chamado exclusão competitiva, quando duas espécies querem exatamente a mesma coisa, moram exatamente no mesmo local, possuem as mesmas funções ecológicas, têm o mesmo nicho, elas vão competir. E uma delas fica e a outra sai. Então, isso reduz a quantidade de espécies, né? Agora, se está cada uma na sua, todo mundo com um nichozinho realizado numa partezinha do ambiente, pronto, beleza. Fica uma variedade maior de espécies, tá? Vamos para frente. A terceira previsão. Por outro lado, se as espécies elas têm uns nichos muito semelhantes, ou seja, há uma faixa grande de sobreposição, vai haver menos espécies onde a sobreposição for maior. Desculpa, vai haver mais espécies onde a sobreposição for maior, né? Aqui a sobreposição é menor para a mesma variação de recursos. Então, se a sobreposição é menor, menos espécies. Se a sobreposição é maior, mais espécies, porque cada uma se sobrepõe mais com suas vizinhas. Ou seja, a sobreposição de nicho, o O, é maior. Então, tem um lado positivo disso, tá? Mas se a gente raciocinar com a premissa da letra B, a gente vai ver que isso vai aumentar a competição, né? Então, assim, ó, para não deixar vocês doidos, tá? O que a gente está isolando fatores aqui. Isso é uma coisa e a letra B é outra coisa. Aquilo existe, isso existe. B existe, C existe. Se eu olhar como um todo, C influencia B, B influencia C? Sim. Ambas vão influenciar na quantidade de espécies. Se a sobreposição for maior, vai reduzir? Vai. Mas um fato que pode haver se a sobreposição é maior, pode haver mais espécies, tá? Não sei se entenderam, se ficou, o que eu quis dizer para vocês ficou, se eu mais atrapalhei do que ajudei. Ficou nebuloso, professor. Hã? Tá nebuloso. Vamos lá, deixa eu repetir aqui o da letra B. Ó, a letra B, ela diz que haverá mais espécies quando os nichos forem menores, tá? Os nichozinhos, cada espécie no seu nicho, cada um num espaço, tá? E a letra C, ela diz que quanto maior a sobreposição de nichos, mais espécies tem numa determinada área. O que é a sobreposição de nicho? É a intersecção entre pontos do nicho. A gente já viu que o nicho é multidimensional. Trata-se da forma de reprodução, da forma de alimentação, do que ela come, de onde ela dorme, das condições ideais, pronto. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar na Serra da Ibiapaba, como uma unidade de conservação, como uma área delimitada. Então, na Serra da Ibiapaba, eu tenho ela abrange vários municípios, então eu tenho vários gradientes ambientais. Então, num gradiente ambiental, num ponto, num ambiente, existe, por exemplo, temperatura que varia entre 27 e 30 graus. No outro ponto, a temperatura varia entre 25 e 27 graus. Ok. Então, nessa faixa onde 27 e 30 graus, poderá haver mais espécies conforme mais espécies estejam adaptadas, se sobrepondo a esse aspecto do nicho. Então, se tem 30 espécies que se adaptam a uma temperatura de 27 a 30 graus, que o nicho se sobrepõe, mais espécies podem viver ali. Lá embaixo, na parte mais fria, se
não há tantas espécies que aceitam bem essa temperatura de 25 a 27 graus e não sobrepõe-se a esse aspecto do nicho, então vai haver menos espécies lá. Entendido? Dúvidas ainda? Podem dizer. Sim, entenderam? Sim. Tá, Tudo certo, professor. beleza. A última, vamos aqui que ainda tem a coisa para a gente aprender. Meu pai. A última, ela diz que, por outro lado, se houver menos espécies numa área, vai haver mais recursos, né? Ou seja, quanto mais saturada, quanto mais espécies, menor a quantidade de recurso disponível para outras espécies. Então, vamos imaginar aqui que aqui seja, por exemplo, a margem do rio Parnaíba. Tem lá 15 espécies, mas lá poderia comportar, pelos recursos que tem, 50 espécies. Então, ela é menos saturada, mais recursos tem, para que outras espécies possam vir utilizá-los. Já uma área que possua mais espécies vai ter menos recursos disponíveis, menos espécies podem chegar e se estabelecer numa área como essa. Ok? Vamos passando. Então, os fatores que determinam a riqueza de espécie, elas podem variar no tempo e no espaço, que são o que a gente chama aqui de fatores espaciais e fatores temporais. Começando aí com os fatores espaciais. O primeiro deles é a produtividade. Em geral, a riqueza em espécie aumenta com a produtividade. Ora, ambientes que produzam mais biomassa por ano, eles podem ter maior riqueza em espécie. É você imaginar, por exemplo, quantas espécies tem na Caatinga e quantas espécies tem na Amazônia. A Amazônia tem uma produção de biomassa de 30 toneladas de biomassa por ano, enquanto uma caatinga ou uma mata de cocais tem 7, né? Então, assim, produz muito menos, aí você nem compara a riqueza que tem de espécies na Amazônia com a riqueza da caatinga. E aqui a produtividade está muito ligada à umidade. Quer seja umidade relativa do ar, quer seja medida por evapotranspiração, quer seja por precipitação. Então, se você olhar aqui, esse é um gráfico que mostra que, conforme aumenta a precipitação anual, a produção a produtividade sei lá, do que quer que seja, aumenta, é maior. Então, se chove 100 milímetros por ano, é 1.000 quilos por hectare. Se chove 500 a 600 milímetros por ano, já é quase 5.000 hectares. Aí eu pergunto para vocês, onde que é melhor de plantar? É na Caatinga ou é no Cerrado? É na Caatinga ou é na Mata Atlântica? Vamos aqui, na Caatinga ou na Mata Atlântica? Mata. Onde que é melhor de plantar? Você ia pegar aqui. Mata Atlântica. Hã? Mata Atlântica. Atlântica, ué. Eu falei foi Caatinga e Mata Atlântica, não foi? Sim. Onde que é melhor de Foi. plantar? A pergunta não foi essa, né? Pronto. Melhor de plantar é na Caatinga, tá? Mas Era pegadinha. Mas é outro fator, é outra coisa, tá bom? Não é isso, não é questão de umidade, não. Se a gente levar em consideração a umidade, eu vou dizer para vocês que produz muito mais na Amazônia, na Mata Atlântica, que chove 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 milímetros de chuva ano na Amazônia. Mas quem é que vê, quem é que ouve dizer que a Amazônia é o celeiro do Brasil? Que lá vem a plantação onde tem a maior plantação de milho, maior plantação de soja, né? Na Mata Atlântica que tem a maior produção de algodão,
Não é? Né? Então, assim, não é só a questão da chuva. Mas, enfim, é só para deixar vocês ligados, viu? Só para você ver como a gente induz as coisas, né? Eu mostro um gráfico para vocês e faço uma pergunta e vocês vão de acordo com o gráfico. Mas o que a gente está mostrando aqui é que nesse ponto, onde chove mais, há maior produtividade. Mas a produtividade agrícola, que é outra coisa, tá? Ela não está apenas relacionada à precipitação, tem muito a ver com solos. Solos agricultáveis, os melhores são os da Caatinga e do Cerrado. Só que ninguém planta soja na Caatinga porque não tem chuva. Para tirar a água do rio todinho para irrigar uma plantação de soja, o cabo vai à falência. Então, ele prefere plantar no Cerrado, que chove mais ou menos 1.200, 1.500 milímetros, e tem solo que dá para plantar, corrigindo, né? Mas, enfim, vamos para frente. Então, esses gráficos aqui, eles vão mostrar o que eu acabei de dizer para vocês, tá? Que conforme aumenta a umidade, aumenta a produtividade. Quer seja, aumenta a riqueza, vou voltar. Conforme aumenta a umidade, aumenta a produtividade e aumenta a riqueza em espécies. Então, aqui a gente tem, em função de um maior potencial de evapotranspiração, uma maior riqueza em espécies de aves, de mamíferos, de anfíbios e de répteis. Todos eles aumentam conforme tenha mais umidade. E aí, a pergunta é, será que uma maior produtividade ela vai estar sempre correlacionada com uma maior riqueza em espécies? Nem sempre. Sabe que aqui as coisas em ecologia não são na ponta do lápis assim, não, né? Não são absolutas. Então, a riqueza em espécies de uma área, ela pode ser maior em áreas de média produtividade, como é o caso do Cerrado. Em áreas com uma riqueza muito grande de espécies, como é o caso da Amazônia, que tem realmente uma grande produtividade, isso vai afetar a presença de outras espécies, tá? Então, assim, pode ser, alguns casos, que a riqueza seja maior em níveis intermediários de produtividade. Não um predomínio de uma única espécie, que poderia produzir muito, mas sim o ideal seriam uma maior quantidade de espécies produzindo uma mesma quantidade de recursos. Para aí, professora, está confuso aqui para mim, na minha mente, eu não estou mais entendendo nada, até porque já são 3h20 da tarde e eu já capturei um monte de informação e essa aqui ainda não está entrando. Vamos lá entender isso aqui. Uma produtividade maior, ela nem sempre vai estar correlacionada com uma quantidade maior ou menor de espécies, tá? A riqueza em espécies, por exemplo, ela pode ser maior em níveis intermediários de produtividade. Por quê? Porque acaba reduzindo a competição. Lembrar que ambientes onde haja muitas espécies são ambientes muito competitivos. Uma Amazônia, uma floresta, uma Mata Atlântica, são ambientes de grande competição. Tanto é que as árvores numa área de floresta mesmo, elas precisam crescer, investir mesmo em crescimento, botar as folhas dela lá em cima para capturar radiação. Então, há uma competição muito grande, tá? Em níveis muito baixos de produtividade, vai ter poucas espécies também, porque não tem recurso, e MacArthur já falou isso. Quanto menor a variedade de recursos, menor a riqueza ou a quantidade de espécies. Em níveis muito elevados de produtividade, a riqueza também, a quantidade de espécies também pode diminuir por conta da competição. Deu para entender agora ou ainda ficou dúvidas?
for dúvida, mas ninguém quer falar, né? Mas aí depois vocês podem dar uma olhada com mais calma no vídeo, que eu vou disponibilizar, e aí vai voltando, vai indo e voltando para ver se você entende, e lendo para ver se entende mais ou menos um pouquinho mais do que eu estou falando. Outro fator que varia no espaço é a intensidade de predação. Então, assim, ó, na natureza, e isso vale também para o item anterior que eu falei, em relação à produtividade. Na natureza, o que conta, o que é melhor, não é nem muito e nem pouco. Não é nem a abundância, nem a escassez. É sempre a tendência ao equilíbrio, certo? Então, assim, a predação, ela vai influenciar a riqueza em espécies, tá? Mas ela também não pode ser nem muita, nem muito acentuada, e nem pode ser muito baixa. Quando a predação é muito intensa, ela diminui a riqueza em espécies. Por quê? Os organismos estão sendo comidos, né? Está diminuindo a produtividade também. Então, assim, eu acho que tem aí um dado de que cerca de 1% da biomassa de uma floresta, eu não sei se é 1, 2%, enfim, algo assim, da biomassa anual de uma floresta é comida por herbívoros. Então, assim, pode parecer um percentual, é um percentual baixo, mas quando você coloca isso em números reais, isso é alto, é muita comida, é muito bicho, inseto comendo planta, e isso diminui a quantidade de recursos, o que acaba diminuindo a riqueza em espécies. Por outro lado, se não houver predação, as presas podem se multiplicar tanto que impeçam outras espécies de se estabelecerem. Então, é assim, um cervo, um herbívoro, né? Um mamífero herbívoro, ele se alimenta da vegetação de uma área. E aí, se não tem o predador dele, ele vai detonar, pronto. O caso dos gafanhotos, né? Se não tem o predador, a riqueza em espécie vai diminuir, porque se não tem o predador do gafanhoto, porque o gafanhoto vai sair comendo tudo, vai diminuir a biomassa, vai diminuir a produtividade. E se diminui a produtividade, diminui a riqueza em espécies, que foi o item que a gente acabou de ver, tá? Por outro lado, se não há um predador, esse organismo ele acaba se alastrando e desequilibra a comunidade em termos de distribuição de número de indivíduos. Por outro lado, se não há se o predador come demais, enfim, os dois exemplos estão aqui, né? Tanto o do predador comendo o gafanhoto, que é necessário existir para manter a riqueza em espécies, quanto é necessário também o gafanhoto comer para manter também a riqueza em espécies. Não pode ter nem de mais e nem de menos. A gente não pode ter gafanhoto demais e precisa do predador dele, e nem pode deixar de existir o gafanhoto, porque é necessário que ele controle, auxilie no controle da oferta de alimento, que é o que a gente chama de coexistência mediada pelo predador. É o predador que permite a existência das outras espécies, como no caso do herbívoro na beira do rio. Se não tem um predador do cervo, ele vai comer toda a vegetação ali do rio, da margem do rio, da floresta, da mata, vai se reproduzir abundantemente e vai causar um desequilíbrio. Para isso, a gente precisa do predador para manter a população dessa presa e, assim, manter a produtividade, certo? É isso que a gente chama de coexistência mediada pelo predador. Perguntas?
Estão acordados ainda? Não, nem uma pergunta. E aí, como eu falei, se a predação for intensa demais, vai reduzir a espécie, vai reduzir a riqueza em espécie, porque pode acabar extinguindo a presa. Não pode ter nem intensidade demais de predação, nem ausência de predação. Outro fator é a heterogeneidade espacial, que a gente já até comentou sobre na aula de populações, o que é um ambiente heterogêneo. Um ambiente cuja o terreno, a área, tem manchas favoráveis de habitat, rodeado por manchas desfavoráveis de habitat, ou seja, há recursos, e esses recursos eles não estão homogeneamente distribuídos por toda a área, ou as condições não estão homogeneamente distribuídas por toda a área. Há trechos do espaço, do ambiente, que tem um microclima melhor, mais úmido, uma temperatura mais baixa, como morcegos que vivem, por exemplo, numa caverna. Então, você imagina que não sei quem já teve a oportunidade de ir em Ubajara, né, no Parque Nacional de Ubajara. Você encontra ali áreas de caatinga, encontra áreas de floresta, encontra as cavernas onde estão os morcegos, as grutas, né, a famosa gruta de Ubajara, encontra as cachoeiras. Então, assim, se você tem um ambiente heterogêneo, existem mais espécies, porque cada espécie porque cada ambiente vai favorecer condições para um determinado grupo de espécies. Então, o morcego só existe lá na gruta, vive, ou pelo menos passa a maior parte do tempo dele lá na gruta. Se não houvesse a gruta, as cachoeiras, a caatinga, a área de floresta, a riqueza em espécies seria menor. Então, quanto mais heterogêneo for esse ambiente, quanto mais diverso for em termos de microclimas, né, de microhábitats, mais espécies vai haver nesse ambiente. Ok? Então, aqui é isso que eu falei representado em gráficos. Aqui existe um índice de heterogeneidade do ambiente e aqui o número de plantas vasculares. Então, você vê que quanto maior o índice de heterogeneidade do ambiente, maior o número de espécies vasculares. Da mesma forma aqui, os peixes, o número de espécies de peixes, quanto maior o índice de diversidade da vegetação, maior o número de espécies de peixes. Pensa assim, tem um lago, aí no lago tem aquelas macrófitas, que ficam ou submersa, ou imersa, ou parte do corpo dela fica exposto para fora da água e parte para dentro. Então, assim, cada uma dessas espécies vegetais, ela cria condições para uma gama de espécies animais sobreviverem, né? Então, há diferença na vegetação de um lago, por exemplo, que vai influenciar na riqueza de espécies de peixes, na riqueza em espécies de peixes que ficam associados, porque umas vão usar aquela planta para desovar, outras vão utilizar como esconderijo para os predadores, então cada um vai utilizar aquela vegetação de alguma forma que lhe beneficie, e isso possibilita um aumento na riqueza em espécies. Da mesma forma aqui, ó, quanto mais riqueza de espécies numa área de árvores, né, quanto mais espécies de árvore em uma área, maior a riqueza em espécies de formigas nessa área. Então, se eu tenho uma monocultura de eucalipto, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3 espécies de formiga. Agora, se eu tenho uma área
com pereiro, sei lá, com flamboyant, com jurema, com mutamba, o que quer que seja. Quanto mais árvore tiver, mais tipos de formiga mais espécies de formiga vão se aconchegar nesses grupos de árvores. Então, quanto mais heterogêneo for o ambiente, maior a riqueza em espécies. Perguntas? Dúvidas? Tem alguém acordado? Professor, e sobre as espécies invasoras? Não sei como contextualiza a tua pergunta para eu entender mais ou menos o que você quer saber em relação às espécies invasoras. Porque a gente está vendo aqui sobre o comportamento do ambiente de acordo com a quantidade de espécies, né? Com a espécie que está no local. Em função da diversidade do ambiente. Ok. E quando tem uma espécie invasora que a senhora falou sobre aquele gráficozinho deitado que quanto menos espécies, maior a chance de entrar uma espécie nova, né? Porque vai ter nicho disponível. Vai ter nicho disponível. É. No caso, ela tem mais suscetibilidade de entrar uma espécie invasora nesses locais, né? Que em outros. E isso pode desequilibrar o ambiente. Então, como que uma espécie invasora chega a algum local? Ela tem que ser trazida por alguém, né? Aí o fato dela ser invasora não quer dizer necessariamente que ela vai ser uma praga. Ela pode ser invasora, mas com 1, 2, 3, 4, 10 indivíduos. Entendeu? Não vai causar nenhum desequilíbrio ao local, pelo contrário. Se for olhar pelo lado de vista da riqueza, outras espécies vão poder estar associadas a ela. Na prática, não acontece, pode não acontecer, porque você imagina que num ambiente, todas as espécies coevoluíram. Então, se tem um marmeleiro, as espécies de formiga, de aves, elas evoluíram em função daquilo ali, elas se alimentam daquilo ali. Uma espécie invasora chegando, pode ser que não haja essa interação com a comunidade, ela pode ficar meio que isolada ou ser utilizada apenas como recurso para poucas espécies, para um número muito restrito de espécies. Outro problema é se ela se tornar praga, ela não encontrar um predador que controle a população dela e deslocar as espécies nativas, e aí sim, isso aí já é um problema. É porque toda vez que eu escuto assim, sobre espécie invasora, sempre parece que é uma praga. Então, que são coisas diferentes, né? Ela pode ser invasora, mas não se tornar praga. Se a biota local consegue conviver com ela e ela não se reproduz abundantemente, tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Ela está num local fora, o pessoal até chama de plantas alienígenas, né? Utilizam esse termo, né? Alien, que são plantas que não estão no ambiente normal dela, né? Então, são plantas invasoras. Mas não necessariamente elas vão se tornar praga. Aí, se torna praga é porque não tem predador e porque ela encontrou as condições ótimas para se desenvolver. Bom, outro fator que afeta as espécies, lógico, são as adversidades ambientais, né? Se o ambiente é estressante, a espécie vai ser rara. Se ele é extremo, são raras as espécies e são duas coisas diferentes, tá? Raras as espécies e espécies raras. Raras as espécies são poucas espécies. Espécies raras são poucos indivíduos na espécie, tá? Então, a gente vai ter uma raridade no número de espécies e não no número de indivíduos, tá?
Ambientes adversos, a gente já viu, vão afetar problemas fisiológicos, e se ele for extremo, são poucas as espécies que vão estar efetivamente adaptadas àquela condição. Já os propícios são aqueles que permitem a plena realização dos processos fisiológicos, vai influenciar na reprodução, no número de indivíduos e, lógico, também no número de espécies de uma área. Então, aqui tem dois gráficos que vão mostrar isso. Um gráfico mostrando o número de espécies em função do pH do solo. Se você notar aqui, a faixa vai de 3 a 7. 3 é um solo ácido. 7 é um solo básico, ou neutro. Desculpa, um solo neutro. Mais perto da neutralidade, né? Acima de 7 é um solo básico. Então, solos mais ácidos, eles têm menos espécies, têm menor riqueza em espécies, enquanto solos mais próximos da neutralidade, eles têm maior riqueza em espécies. O solo do cerrado, aliás, o cerrado, ele só não tem mais espécies, ou até mesmo indivíduos, por conta do solo que é muito ácido. Mas o cerrado, ele tem condições de profundidade de solo e de umidade que permitiriam uma riqueza muito maior do que a que ele tem, se não fosse essa limitação do pH. A maioria das plantas, ela se desenvolve bem num pH em torno de 6,5 a 6,7. Esse é o pH ideal para boa parte das plantas. É claro que quem vive no cerrado não pode ter um luxo de exigir um pH desse. Ele vai ter que viver, sim, com pH 4 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, e isso limita a riqueza em espécies vegetais e, lógico, a riqueza em espécies animais associadas a essa vegetação. Então, as adversidades do ambiente, elas levam a uma alteração na riqueza em espécies, influenciam a riqueza em espécies. Da mesma forma, para organismos aquáticos. Então, aqui é o pH de um curso d'água, variando aí de 0 a 7, e aqui, ó, mais próximo da neutralidade, é o ápice do número de espécies de invertebrados. Chegou aí, ó, a 40 ou mais, né? Passando aqui entre 6 e 7, a gente encontra de 40 a 50 espécies de invertebrados. Enquanto aqui num pH abaixo de 5, só se encontram aí em torno de 20 espécies. Então, se um ambiente é adverso, ele afeta a riqueza em espécies. O solo da Amazônia e da Mata Atlântica não são solos ricos em nutrientes, mas são solos que não são ácidos, como o solo do Cerrado. Ninguém planta na Amazônia porque o solo não tem nutriente, né? Se fosse por chuva e por pH de solo, depender só disso, e de profundidade de solo, a Amazônia era um lugar bom demais para se plantar, mas ninguém ouve falar em plantar na Amazônia. Quando você ouve falar em desmatamento na Amazônia, é para a criação de gado ou para extração de árvores. Quando você ouvir falar em queimada da Amazônia, não é a floresta amazônica que está queimando, tá? É o cerrado amazônico que está sendo queimado. Tudo bem? A gente vai entender isso um pouco mais na aula de biomas. Tudo bem? Então, assim, ninguém derruba a floresta amazônica. Lá aquelas florestas que tem o açaí, que tem a castanha do Pará, que tem para plantar o que quer que seja, milho, arroz, feijão, algodão, sei lá o que, não planta. Não se planta, porque não tem nutrientes no solo. Onde o povo planta, daqueles que ainda queimam, né, que pratica vegetação de corte e queima, é no Cerrado Amazônico, que são regiões como ali em Roraima, no Mato Grosso, que já está dentro da chamada Amazônia Legal, dentro do bioma Amazônia, mas que ainda tem manchas de cerrado
chamado Cerrado Amazônico. Os fatores temporais, tá? Que influenciam na riqueza em espécies. Primeiro deles é a variação climática. Ora, se o clima... quando o clima varia, a gente vai ter as riquezas em espécies alteradas. É só você ver. Aqui no Piauí, por exemplo, quando está no período chuvoso, é o período que aparece a maior quantidade de espécies. Bom Jesus, é muito simples, é muito fácil de ver isso. Na universidade aparece inseto, aparece escorpião, aparece caranguejeira, aparece sapo, aparece tudo quando está no período chuvoso. Ou seja, a riqueza em espécies é maior quando está no período chuvoso. E quando está no período seco, aí já desaparece um bocado dessas espécies, diminuindo também a riqueza em espécies. Então, em função da variação climática, a gente tem mais ou menos espécies. É só você comparar de uma forma macro. Clima tropical tem muito mais espécies do que climas temperados e subtropicais. Se você comparar a quantidade de espécies que tem numa floresta, quer seja atlântica ou amazônica, com a quantidade de espécies que tem numa floresta temperada, você vai ver que é coisa infinitamente menor na temperada, né? Que é onde tem clima mais frio. Então, assim, o clima vai influenciar muito na riqueza em espécies, também no espaço, mas em especial no tempo. Porque nesse ciclo entre as estações, você vê uma rotatividade das espécies, com mais espécies aparecendo no período chuvoso e menos espécies aparecendo, sendo registradas no período seco. Muitas espécies, elas se desenvolvem, reproduzem apenas tem um ciclo anual, e esse ciclo ele é muito em função do período chuvoso. Dúvidas ou perguntas, comentários até aqui? Vamos embora para frente. Então, aqui são algumas afirmações que a gente já até comentou, né? Que fatores climáticos tendem a causar variações drásticas na densidade. Furacões, vendavais, tufões, maremotos, todas essas variações, o Ninho, Laninha, essas variações climáticas, elas têm efeitos muito fortes sobre a densidade de indivíduos e, lógico, sobre também a riqueza em espécies, né? A riqueza pode ser alterada em função das variações no clima ou mesmo ali nas condições, nem só a variação climática como um todo, mas também nas condições dos microclimas ali, nas microcondições. Outro fator que afeta também são os distúrbios. O que pode ser considerado distúrbio? Um incêndio, um vendaval, um temporal, uma queda de uma árvore grande no meio da floresta, pode ser um distúrbio, tá? E o distúrbio, por exemplo, um incêndio, lógico que ele vai afetar a riqueza em espécies. Tanto afeta a lista das espécies, quanto afeta a quantidade de espécies. E também, lógico, a quantidade de indivíduos por espécie, né? Porém, como a gente tem trabalhado aqui em ecologia, o meio termo, ele é necessário, nem extremo para mais, nem extremo para menos. Distúrbios muito frequentes não permitem a riqueza em espécies se manter. Imagine, uma área que está todo tempo sendo queimada, uma área que está todo tempo sendo submetida a um vendaval, ou áreas que está todo tempo acontecendo temporais. Não tem como a biota se estabelecer. Então, por outro lado, distúrbios muito raros também afetam a riqueza em espécies. Por quê? Imagine o seguinte, uma área dominada por Jurema.
Se nada acontecer nessa área, a Jurema vai dominar eternamente. Agora, se houver uma queimada, se houver uma queda, né, algum fator que reduza a quantidade, outras espécies vão poder se estabelecer. E isso vai afetar, no tempo, a riqueza em espécies. Então, assim, nem muito raro, porque vai influenciar, vai permitir, possibilitar a dominância de uma espécie altamente competitiva, ela vai permanecer lá e não deixa mais ninguém entrar, então não tem riqueza em espécies, não tem essa rotatividade nas espécies, fica sempre uma. E se for frequente demais, também é outro extremo que vai influenciar a riqueza em espécies, não permitindo que as espécies se desenvolvam ou se estabeleçam. Gente, qualquer coisa vocês chamam, tá? Estou passando aqui, não sei se vocês estão acordados, não sei se já dormiram, quando estão roncando aí, ou quando ainda estão conseguindo entender alguma coisa, acompanhar alguma coisa, mas estamos perto de terminar. Acompanhando, professor. Tá dando Beleza. certo. Tá bem, pelo menos tem um ser humano vivo aí, tem pelo menos um que não dormiu ainda. Estamos na reta. Oi, professora. É engraçado. A situação tá difícil, mas estamos acordados. Opa, tá bem. Pensei que já estava tudo dormindo aí, já no terceiro sono. Acabei de acordar. Ixi, pronto. Bom, então, esses foram os fatores espaciais e os temporais. E a riqueza em espécie, ela também vai variar em função de o que a gente chama de gradientes, tá? Esses gradientes podem ser gradientes de latitude, de altitude, de profundidade e a sucessão ecológica. A gente vai ver os gradientes de latitude, altitude e profundidade, como que a riqueza em espécie varia em função da latitude, da altitude e da profundidade. A sucessão ecológica é uma aula específica, então a gente vai ver como que a riqueza em espécies muda na aula propriamente de sucessão ecológica. Então, falando aí sobre os gradientes de latitude. O que é latitude mesmo, minha gente? O que é latitude? Latitude é a variação da linha do Equador, tanto para sul quanto para norte, né? Em direção aos polos, né? Ok. Sim. Então, a gente, como o planeta, ele é inclinado, o globo, ele não recebe radiação solar de maneira uniforme sobre a sua superfície, por sua inclinação. Então, tem aqui o planeta, tem aqui o Sol, está inclinado, então o Sol, ele bate de forma diferenciada aqui. Os polos pegam menos radiação e esse pontinho no meio aqui, chamado Piauí, né? Então, o Piauí recebe toda a radiação solar do mundo, né? Vem todinha para o Piauí. Na linha do Equador é onde a gente encontra a maior incidência de radiação solar. Está pertinho da gente, mas parece que o Piauí está quase dentro do Sol, né? Mas tudo bem. Então, se há uma maior incidência de radiação solar, há uma maior produtividade. Se há uma maior produtividade, há uma maior riqueza em espécies nessa região do Equador, em latitudes próximas à linha do Equador. Conforme se distancia da linha do Equador em direção aos polos, essa riqueza vai diminuindo, né? Ou conforme se aproxime da linha do Equador, há uma maior riqueza em espécies. Isso por quê? Porque tem mais espécies, tem maior variedade de espécies, tem uma alta taxa de predação, alta que eu digo não é exagerada não, né? É uma intensidade de predação elevada que possibilita o aumento da riqueza em espécie em vez de a extinção.
Tem uma maior incidência de radiação solar, foi o primeiro fator que eu falei. Nessa região, os solos também têm mais nutrientes. E por que tem mais nutrientes? Porque aumenta a decomposição, né? Aumenta essa ciclagem, aumenta a produtividade, tem mais material retornando para o solo, decompondo de maneira mais rápida, voltando no ciclo, passando por cada um dos compartimentos. Então, há uma ciclagem mais intensa de nutrientes. E, claro, por conta das chuvas, né? Mais próximo da linha do Equador, a gente tem as florestas tropicais, que são florestas que estão sob clima de elevada temperatura e de alta precipitação. Então, todos esses fatores influenciam, fazem com que a latitude influencie a riqueza em espécies. Aqui, ó, para a gente ver isso na prática, né? A gente tem aqui, aliás, na prática não, no gráfico, né? A gente tem aqui as Américas, América do Sul, Norte e Central, tem aqui Europa e África, e tem aqui Ásia e Oceania. E as latitudes aqui que correspondem a cada um desses pontos dos continentes. Se você observar, a linha do Equador está aqui no zero, é o ponto zero, e é em torno dela que a gente encontra maior riqueza em espécies. Por exemplo, aqui para as Américas, aqui, esse ponto aqui que passa na América Central, pega aqui um pedacinho daqui da América do Sul, né, lá em cima, é onde tem maior número de espécies de borboletas. Então, em 0 aqui até 10 e para norte, e 0 a 10 sul, tem aí em torno de 80 espécies em cada uma dessas latitudes. Já a 70 graus de latitude, você encontra apenas aqui 4 espécies, né? E também para cá, para o sul, pouquíssimas espécies também. O mesmo acontece, a mesma tendência a gente tem aqui para a Europa e para a África. A linha do Equador passa aqui pela África, e entre 0 e... é errado aqui o número, né? 0 e 30 é onde encontra-se a maior quantidade de espécies de borboletas. E aqui também, de 0 a 40 norte e 0 a 30 sul, é onde a gente encontra também as maiores quantidades de espécies de borboletas. Esses gráficos também vão mostrar a mesma coisa, tá? Aqui tem as latitudes, você vê que em latitude próximo a 0, maior riqueza em espécies de bivalves, riquezas próximas a 0 aqui, ou latitude próxima a 0, maior riqueza de borboletas, mais próximo aqui de 10 graus norte, a gente encontra 80 espécies de lacertídeos, de lagartos, e aqui, entre 25 e 35 graus, é onde se encontra maior riqueza em espécies de árvores. Conforme aumenta a latitude norte aqui, 65 graus, menos de 40 espécies, né? Então, diminui em função da latitude. E os dois últimos, que são a altitude e a profundidade. Então, a altitude, ela vai influenciar também a riqueza em espécies. É só você ver quantas espécies tem a 100, 200, 300, 500 metros de altitude, comparar com quantas existem a 8.000 metros de altitude, lá naqueles picos mais altos. Praticamente não existem espécies, né, que sobrevivam àquele gelo, ao gelo que cobre as montanhas boa parte do ano. Então, quanto maior a altitude, menor a riqueza em espécies, claro. Por que isso vai acontecer? Que fatores ambientais vão influenciar essa riqueza, essa redução na riqueza em espécies conforme aumenta a altitude?
a diminuição de plantas, que aumenta na altitude, aumenta o frio, diminui a temperatura e diminui a abundância de plantas. E diminuir a abundância de plantas diminui a abundância de animais, porque tem poucos animais que consomem. E o oxigênio também fica mais rarefeito. E Né? oxigênio. A pressão da atmosfera, né, a pressão do ar. Umidade também, embora tenha gelo, mas ele não está na forma líquida, então não... aliás, desculpa, tem a água na forma de gelo, não está na forma líquida, não funciona para saciar a sede dos organismos. Então, assim, tem vários fatores que vão influenciar essa redução conforme aumenta a altitude. E está aqui, né, no gráfico. Riqueza em espécies. Em função da altitude, então aqui a gente tem 500 metros até 500 metros, com cerca de 350, 60, 70 espécies. Enquanto as 6.000, 6.500, 7.000, praticamente zero de espécies. Então, em função da altitude, quanto maior a altitude, menor a riqueza em espécies. E o último parâmetro é a profundidade. Quanto mais profundo, quanto mais fundo, menor a riqueza em espécies. E o que é que influencia isso? Estamos falando de profundidade em cursos d'água, né? Quais são os fatores que vão influenciar a redução na riqueza em espécies em profundidade? A pressão da água. Pressão. O que mais? Eu acho que ela falou a luz. Redução da luminosidade, e isso é muito importante por conta de que, até dependendo da turbidez da água, a radiação ela vai passar 1, 2 metros de profundidade, e as microalgas, né, o fitoplâncton, ele precisa de radiação para se desenvolver. Então, abaixo disso, de onde chega o que a gente chama de zona fótica, que é a zona que recebe luz, abaixo disso o fitoplâncton não consegue se reproduzir, não consegue se desenvolver. E, lógico, eles são base para toda a cadeia alimentar. Zooplâncton e os outros organismos, né, os néctons, que se alimentam nessa cadeia. Então, é um fator muito importante. O que mais? Que poderia alterar a riqueza em espécies em profundidade. A gente falou aqui de luminosidade, que mais? Temperatura, que mais? Oxigênio, né? Então, são todos fatores que vão diminuir. É claro que nas zonas abissais a gente tem muito menos espécies do que nas zonas mais rasas, né? Vivendo muito menos espécies vivendo em profundidades do que vivendo nas zonas mais rasas. Sim, e aqui tem um gráfico também de altitude, mostrando aqui que até 3.000 metros ainda há um aumento na quantidade de espécies, mas que acima de 3.000 metros há uma redução considerável em altitude. E aqui o da profundidade. Você vê que nessa zona aqui de 0 a 2 metros é onde a gente encontra a maior riqueza em espécie. A partir de 2 metros de profundidade, essa riqueza já diminui, sendo que a 5 metros de profundidade são encontradas menos do que 40 espécies de megabenton, né? Considerando os peixes, os decápita, as holotúrias e os asteroides. Concluindo, ufa, a gente viu ao longo da aula que a riqueza em espécies ela vai ser determinada por fatores que vão variar no tempo e no espaço, e isso vai incluir relações interespecíficas, como é o caso da predação, e até intra também, né, como é o caso de competição,
vai abranger características do ambiente físico, como a gente viu, a questão da heterogeneidade, a questão das adversidades ambientais, variações climáticas e também, lógico, os recursos vão influenciar na riqueza em espécies. Né? Então, é um resumão de tudo que leva à alteração daquela simples pergunta. Né? Se eu perguntar assim, o que faz com que as espécies variem no tempo e no espaço? Né? Aí vocês vão fazer assim um livro, né? vão escrever um livro numa questão, contando aí um bocado de coisa que tem muito assunto para falar, né? É claro que eu não penso um negócio desse, né? Que eu não tenho condição de corrigir 3 páginas de prova de uma única questão, né? Aqui está a referência que a gente utilizou, basicamente o livro do Begon, do Townsend, né? Mas também uso outras, tenho outras fontes de pesquisa, mas para guiar é esse livro aí. Ficou algo que vocês queiram que eu esclareça, ou algum comentário que vocês queiram fazer a respeito de qualquer parte do conteúdo? E professora, quem vai falar Oi? de riqueza de espécie, quem vai falar de riqueza de espécie no seminário, tem que só pincelar, mas pincelar mesmo bem pouquinho, né? Porque isso daí é bem extenso, né? Isso, não precisa, pode só citar as propriedades, né, das comunidades, pode só citar os fatores, é porque aqui a gente foi destrinchar fator a fator. Pode só, basicamente, falar aí um conceito ou um exemplo de como a intensidade da predação afeta, né? Enfim, tem que ser bem rápido mesmo, né? Coisa de 2, 3 minutos para a introdução, estourando 3, né? Tá bom.